Gente, que calor é esse? Não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade tá fazendo um calorão. Não sou muito de ar-condicionado, mas estou me rendendo. Graças a Deus eu comprei um ali e tô me rendendo ar-condicionado, porque não tá fácil. Eu trabalhava de tarde, então sempre estava no hospital, né? Lá tem ar-condicionado, não sofria tanto com o calor. Mas esse mês que estou indo de manhã está sendo maravilhoso. Né? Trabalhar de manhã e poder ficar o resto da tarde, da noite em casa, enfim, é muito bom. Né? Sofrendo um pouquinho com o calor, mas eu prefiro o calor do que o inverno. Mas vamos lá, né? Vim falar um pouquinho aqui com vocês, para falar uma parte do livro que eu tô lendo, das 25 leis bíblicas, que eu cheguei na parte do planejamento, certo? Então, né? Como tudo nessa nossa vida tem que ter planejamento, certo? Vim falar um pouquinho com vocês e quero saber quem faz planejamento, quem não faz, né? Quem usa essa estratégia, porque essa sim é uma estratégia, né? O planejamento. Por isso que eu vim falar aqui um pouquinho com vocês. E depois vou deixar uma enquetezinha para ver quem se programa, quem faz esse planejamento, né? Geralmente, né, no começo do ano, nós fizemos um planejamento, né? Ou não planejamento, necessariamente dito, a gente faz uma meta, né? Faz uma lista com metas. E isso eu queria falar com vocês, né? Para não ficar só nessa lista com metas, né? Para partir do planejamento. Colocar um planejamento para cada meta. Porque senão vai chegar lá no final do ano e a gente vai ter cumprido mínimas, né, metas ali da listinha. Então, se você fizer um planejamento, tem mais chance de chegar no final do ano e essa lista tá toda checada, certo? Então, a gente, né, tem que começar com um planejamento geral, né, estratégico de longo prazo, que seriam as metas, certo? E a gente tem que dividir, então, isso, né, fazendo um planejamento diário, semanal e mensal, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Esse ano, eu decidi que eu vou ler um capítulo do livro por dia. Então, eu não coloquei metas de quantos livros eu vou ler, certo? Eu coloquei por capítulos, né? Eu dividi que todo dia eu vou ler um capítulo, certo? E se por um acaso, um dia eu não leio o capítulo, né? Eu pulo esse dia, no outro dia eu me obrigo a ler os 2 capítulos, certo? Talvez até eu tenha que melhorar, né, essa minha meta, colocando no meu planejamento um horário, porque até então eu não tenho um horário que eu tenha que ler. Eu só coloquei que eu quero ler um capítulo por dia, né, do livro, e não coloquei um horário. Então, se eu colocar um horário, vai ficar uma coisa mais certa, né? Então, eu não há perigo de passar o dia e eu não ler, né, esse capítulo, a não ser que surja um compromisso nesse horário, né? Mas, enfim, com o horário, o planejamento vai ficar melhor, certo? Vai ter uma organização melhor. Outro planejamento, né, outra meta que eu coloquei no meu planejamento diário foi de começar a fazer exercícios, né, de Pilates solo, como eu sou instrutora de Pilates, tinha deixado essa parte um pouco de lado, começar a fazer 15 minutos antes de ir trabalhar, aproveitando que agora eu estou acordando cedo para ir trabalhar de manhã. Então eu acordo, tiro 15 minutos e faço meu exercício, aí depois vou trabalhar. Posso até fazer um dia aqui uma live pra gente fazer junto, né? Quem gosta de fazer exercício e quer um incentivo, então, né, deixo aí, aviso o dia certinho, quem quiser fazer faz, vou deixar salvo também, né, para quem quiser olhar depois, já é um incentivo para começar, certo? Então, só que qual a diferença dessa minha meta para minha outra meta de ler um capítulo? Essa meta tem horário, então fica mais difícil de eu pular. Eu vou acordar, eu vou lá e vou começar a fazer. Poderia ter colocado a meta do livro antes também, né, ou quando eu chegar do trabalho, depois de almoçar, né, ao invés de parar e tirar um cochilo. Então, se a gente planejar, tudo fica mais organizadinho, certo? Então, o planejamento ele tem que ser feito por fases menores, né? A gente faz ali o geral, que seria aquela listinha com as metas, e depois começa a esmiuçar, né? Começa a colocar ali por dia, por semana e por mês, certo? No planejamento.
Então ele vai ficar uma coisa, né, melhor, você vai conseguir administrar o seu tempo e vai ver que o que não falta, que a gente reclama que falta tempo, não, falta é o planejamento, certo? A organização. E o brasileiro, ele já é imediatista, né? Então ele faz tudo na última hora, a gente faz tudo na última hora. Temos que começar então com o planejamento, colocar, tem